Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renata. O programa de hoje é especial. Vamos mostrar como foi o encontro com os presidenciáveis realizado pela CNA e Conselho do Agro, que reúne 15 entidades do setor. Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Marina Silva compareceram à sede da CNA em Brasília para apresentar aos produtores rurais suas propostas de governo. No encontro, os candidatos a presidente da República também receberam o documento O Futuro é Agro 2018-2030 com as prioridades do setor. Então vamos ver como foi esse importante evento para a cidadania, os produtores rurais e o país. Produtores rurais, entidades do agro, profissionais do campo, autoridades e jornalistas participaram do encontro com os presidenciáveis. Momento para o setor ouvir as propostas dos candidatos e também apresentar as principais demandas dos agricultores e pecuaristas. Aqui, sendo a Casa do Produtor Rural, nós estamos recebendo os candidatos, estamos discutindo não só o que é o projeto dele, caso ele seja eleito, como também estamos discutindo as nossas propostas. Eu acredito que estamos fazendo isso com a plena democracia. O que nós estamos mostrando aos candidatos é que o agro está com uma disposição muito grande de continuar a construir esse Brasil, continuar a contribuir para que esse Brasil retorne à normalidade. Então nós estamos sendo bem claro para os candidatos, dizendo a ele que nós precisamos, sim, que o governo cumpra a sua parte em infraestrutura, cumpra a sua parte em políticas públicas adequadas, porque nós vamos, com certeza, ajudar muito a que o Brasil saia desse atoleiro, porque nós estamos num verdadeiro atoleiro hoje no Brasil. Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Marina Silva aceitaram o convite da CNA e do Conselho do Agro. Foi um dia inteiro dedicado a debater o setor que mais cresce, gera emprego e renda e garante o equilíbrio das exportações brasileiras. O encontro contou com perguntas dos jornalistas Dora Kremer, Valteno de Oliveira e Joy Larry. Um candidato por vez. Cada candidato tem 20 minutos para suas considerações iniciais. No palco, além dos presidenciáveis, estavam produtores rurais, representantes de federações, sindicatos e entidades do agro. O Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do planeta, com a produção mais sustentável e mais responsável entre todos os grandes produtores, mas tem ainda grandes desafios de regulação, de legislação, de infraestrutura para poder participar cada vez mais de uma maneira importante na alimentação do planeta, né? E para isso nós precisamos que todos os candidatos conheçam bem esses desafios para poderem trabalhar uma vez eleitos. Com esse encontro, a CNA e o Conselho do Agro esperam contribuir com os produtores rurais na escolha do melhor presidente para o país. Acho que é totalmente elogiável, louvável. É o papel da representação, é o papel legítimo da representação, é mostrar para o seu povo, para os seus representados, a realidade política que nós temos no Brasil. Mostrar o perfil dos candidatos, sabatiná-los. Acho que a CNA lidera esse processo junto com o Conselho do Agro, da qual a OCB tem orgulho de participar. E estamos muito satisfeitos com essa maneira de levar um processo transparente aos candidatos e transferir isso para os nossos representados. Os 4 presidenciáveis presentes ao debate receberam das mãos do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, um documento como este, contendo 135 páginas com as principais propostas do setor produtivo rural, os problemas enfrentados pelo agronegócio e, o mais importante, as soluções para cada um desses problemas. O chamado Plano de Estado é o resultado das ações da CNA, juntamente com outras 15 entidades representativas do setor rural que compõem o Conselho do Agro. O documento O Futuro é Agro 2018-2030 destaca temas como política agrícola, sustentabilidade, comércio exterior, segurança jurídica e assistência técnica. Eu acho isso fundamental e principalmente nesse momento que é único, que a CNA, com todo o Conselho do Agro, todas as 15 entidades,
fez um documento que vai além daquilo que a gente sempre apresentava, que era um documento diminuto para o próximo governo. Dessa vez, um documento mais robusto, que sai além da área rural e que prevê um horizonte de 3 mandatos, o que é raro no nosso meio, que precisa ser restabelecido, que é um horizonte de planejamento, para que as pessoas saibam para onde as coisas se dirigem, que você possa planejar investimentos. O encontro com os presidenciáveis também contou com a presença de 2 ex-ministros da Agricultura que continuam trabalhando pelo setor agropecuário. A CNA, em boa hora, vem colocando os assuntos mais pertinentes ao setor agrícola na discussão do seu conselho, que eu faço parte. E a nossa grande preocupação é que nós não podíamos deixar de apresentar ao futuro governo as nossas sugestões, as nossas preocupações, mas também propor soluções. E eu acredito que essa tarefa está sendo cumprida. O Brasil tem um projeto próprio, natural dele, que é ser o campeão mundial da segurança alimentar. Então, o que nós estamos fazendo é oferecendo ao próximo governante do país, aos próximos, que é um projeto para 12 anos, uma estratégia que transforma o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz, porque não há paz onde houver fome. Então, esse é o conceito. E é um projeto que não é para o agronegócio, é para todos os brasileiros. Produtores rurais de todas as regiões do país estavam em Brasília para acompanhar o encontro com os candidatos à presidência da República, mostrando o interesse do setor pelo futuro do país. É necessário que os candidatos conheçam, defendam a sustentabilidade do Brasil em relação à agricultura e pecuária brasileira, independente de suas demandas. Precisamos conhecer e trazer até os candidatos as nossas propostas. E esse é um momento muito especial para que seja feito isso através do sistema sindical. O nosso setor, graças a Deus, consegue mostrar resultado positivo. Então é uma hora crucial trazer os próximos possíveis presidentes para cá para nós escutarmos a proposta deles. Porque apesar de estar dando certo, ainda tem muita coisa para ser consertado, principalmente da porteira para fora. E essa questão da porteira para fora, quem tem que resolver são eles, né? E nós temos que cobrar. O próximo presidente, saber em que pé está e já pegar os desafios, já num ponto avançado e analisado como a CNA vai entregar para eles, é muito importante para que ela mantenha a competitividade do setor. O setor precisa de uma série de ajustes, tanto de mercado quanto internos, para que a gente mesmo não trave o nosso crescimento. Estudantes da faculdade CNA e do programa CNA Jovem, que trabalha na formação de novas lideranças para o agro, estavam presentes e puderam contribuir com o debate. É um desafio da gente como CNA, é muito grande, colocar na cabeça de um presidente, fazer com que ele entenda e sinta a necessidade de acompanhar o percurso dos nossos produtores, porque a dificuldade dos produtores hoje em dia, às vezes se vem por parte do governo, né? Porque não entende o a fundo para dar aquele apoio maior que eles precisam. Então a CNA está aqui para isso. Eu acho muito importante, muito válido isso aí. Trazer os presidenciais para o sistema aqui na nossa casa do produtor, né? E levar até os cidadãos, né? Nós como eleitores, votar com consciência. Porque nós queremos o fortalecimento e desenvolvimento do nosso setor agropecuário em todo o país. A casa está entregando na mão o nosso sonho, a nossa esperança. Agora cabe o futuro presidente, né, colocar em prática essa demanda que nós estamos reivindicando como produtores, como CNA. O documento O Futuro é Agro 2018-2030 e os vídeos dos candidatos estão disponíveis no site cnabrasil.org.br. Agora, Celso, vamos conhecer um pouco das propostas para o agro dos 4 presidenciáveis que participaram do encontro na CNA. Nessa reportagem de Daniela Castro, você confere a opinião dos candidatos Henrique Meirelles e Geraldo Alckmin.
O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, disse que o agronegócio é setor estratégico para o país, gerador de emprego e responsável pelo saldo das exportações brasileiras. Ele defendeu reformas como a tributária, além de melhorias em infraestrutura e um seguro que garanta renda para o produtor rural. O candidato falou ainda sobre o tabelamento do preço do frete rodoviário. E esse retrocesso, que é tabela de frete. É um negócio que não tem o menor cabimento. Então, o fato é que, se a gente for verificar o Brasil esses últimos tempos, nós precisamos enfrentar o corporativismo. O interesse coletivo, o bem comum, anônimo, da Dona Maria, do seu José, precisam ser permanentemente defendidos. Se as corporações vão tomando conta, o conjunto se enfraquece, o país se enfraquece. Então, está incorreto, não está correto. E o caminho do futuro qual é? Ter uma regra para a Petrobras não fazer permanentemente reajuste, mas fazer uma média e você ter um colchão tributário para esses momentos. Um outro é tornar o combustível mais barato. Nós estamos exportando petróleo e importando derivados de petróleo, porque não tem capacidade de refino. A criminalidade no campo, que tanto preocupa os produtores, também foi um dos temas abordados pelo candidato. Vou reanimar lá a medida provisória do Fernando Henrique, que proibia terra invadida ser desapropriada para efeito de reforma agrária. Nós vamos até aumentar o tempo disso e reeditar a medida provisória. Em relação à segurança pública, primeiro, porte de arma. Sou favorável a que na área rural você tenha o porte de arma totalmente facilitado. Eu até disse, até os 16 anos de idade, nunca morei na cidade, Blairo, porque meu pai era veterinário. Então, a gente morava na fazenda que ele trabalhava. Tinha lá uma espingarda em cima do armário. Nem sei se funcionava aquilo, mas tinha lá uma espingarda. Então, a área rural, só quem não morou na área rural não sabe o que é. Você está distante. É diferente quem está no centro da cidade, num prédio que tem porteiro, tem controle, tem câmera de vídeo, disca 190, a polícia em 3 minutos está na sua porta. O segundo candidato a participar do encontro foi Henrique Meirelles, do MDB. Ele disse como pretende lidar com a questão da reforma agrária. Tem diversos projetos onde nós podemos facilitar a resolução dessas questões. Por exemplo, a resolução de toda essa questão da titulação fundiária, a regularização, que é exatamente o que você mencionou. É um dos aspectos fundamentais. Agora, o que é que impede muitas vezes isso? Impede, primeiro, burocracia, muita burocracia. Segundo, mesmo uma certa oposição aí ideológica a esse processo dentro das estruturas normativas. Então, nós temos que desburocratizar, nós temos que estabelecer um modelo de gestão de maior eficiência e fazer um programa em massa de regularização fundiária. Isto é fundamental. Existe uma outra coisa que eu vou falar sobre um tema aparentemente não ligado a isso, mas que é fundamental, que é a questão da Amazônia. Um dos problemas é que não pode regularizar a terra na Amazônia, etc. Tem muita oposição a isso, principalmente dentro das estruturas burocráticas, ideológicas, etc. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, a necessidade da titulação das áreas que já estão sendo usadas para a produção, etc., é uma necessidade. Então, a regularização fundiária, a segurança jurídica é fundamental. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, disse que o setor agrícola representa a excelência da economia brasileira. Ele defendeu a abertura de novos mercados com ampliação das vendas agropecuárias, mais dinheiro para o seguro rural e também investimento na melhoria de rodovias, ferrovias e hidrovias por meio de financiamento privado externo. A má notícia é evidente. Existe uma estrada que é péssima. Então, e adiciona custo, tempo, etc. Um problema grave. Tá bom. Qual é a boa notícia? Tem demanda para investimento em infraestrutura. Olha a fila de caminhões carregados de soja.
Isso é demanda. Se tem demanda, tem retorno de investimento. Então, aí todos olharam aquilo de uma forma diferente. Aí foi, vou passar o vídeo de novo, aí todos olharam, aí ao invés de focar nos buracos da estrada, todos eles olharam para a fila de caminhão carregado de soja. Falaram, é mesmo, tem investimento mesmo, tem oportunidade de investimento no Brasil, e muita. Lembrando, Renata, que o vídeo completo do encontro com os presidenciáveis está disponível no site cnabrasil.org.br. E logo depois do intervalo, você confere as propostas dos candidatos Álvaro Dias e Marina Silva para o setor agropecuário. É um instante só. O Agroforte Brasil Forte está de volta. Hoje estamos mostrando como foi o encontro com os presidenciáveis realizado pela CNA e Conselho do Agro. Nesse bloco, você confere como foi a participação dos candidatos Álvaro Dias e Marina Silva. A reportagem é de Simone Andrade. O terceiro presidenciável foi o candidato Álvaro Dias, do Podemos. Sob o discurso de que o Brasil precisa de um presidente que nasceu no campo, ele defendeu a celeridade da reforma tributária, que, segundo ele, vai beneficiar toda a cadeia produtiva e também o consumidor final. Falou também sobre criar políticas públicas de seguros agrícolas e de linhas de crédito para o produtor rural, o que trará mais segurança para quem produz no campo. Álvaro Dias destacou ainda a necessidade de políticas públicas para o Nordeste e para o semiárido brasileiro. Eu creio que o grande problema do Nordeste é realmente o semiárido, com que você concluiu a sua indagação. Porque se em 3 anos o governo não adotar providências rigorosas, nós chegaremos à desertificação. Durante 8 meses em que impiedosamente o sol castiga aquela região do semiárido, a atividade produtiva é a extração da vegetação, da madeira, para a produção de energia, carvão para o comércio, indústria, etc. A primeira providência é mudar a matriz energética, favorecendo o gás, obviamente, com os gasodutos sendo ampliados, a distribuição sendo competentemente alterada, avançando, expandindo, não é? E trabalhando com energia eólica e solar. A região é propícia, mas nós temos que trabalhar alternativas de sobrevivência para a população que vive nesta região. Há experiências, recuperação de matas ciliares, revitalização de rios, recuperação de áreas degradadas, atividades agrícolas estimuladas, irrigação, atividades agrícolas estimuladas por projetos de governo. O candidato falou também da importância de investir em pesquisa e tecnologia na agropecuária. Nós investimos pouco em pesquisa e estamos expulsando os talentosos pesquisadores que existem no nosso país. Vão viver em outras nações. A academia está distante também do setor produtivo, os projetos de pesquisa estão distanciados da realidade produtora do país e nós precisamos fazer esta aproximação. Instituições como a Embrapa são essenciais, como a Emater na expansão rural, e eu tenho esta experiência muito rica no governo do Paraná. Marina Silva, da Rede, foi a última presidenciável a participar do debate. Disse que quer governar em parceria com o setor agropecuário para fazer uma política com o produtor rural. Falou em ampliar a produção via ganho de produtividade com sustentabilidade, o que, segundo ela, só é possível levando assistência técnica a mais produtores. A candidata falou ainda que é possível fazer o pagamento por serviços ambientais. Quando da aprovação do Código Florestal, foi feito um manifesto pelos próprios produtores, dizendo que, se fosse aprovada a mudança no Código Florestal, todos estavam se comprometendo com desmatamento zero. E eu, como meu pai era agricultor,
Compromisso assumido é compromisso cumprido. Então, em honra ao compromisso assumido, eu botei no meu programa de governo desmatamento ilegal zero e trabalhar para que aqueles que têm direito a desmatar não desmatem, porque eles podem aumentar a produção por ganho de produtividade e ainda nós podemos pagar por serviços ambientais, oferecer outras alternativas. Marina Silva destacou a importância da agricultura irrigada e do programa RenovaBio para o setor agropecuário. Para a nova agricultura, a nova indústria, o Brasil tem as melhores possibilidades. Só é necessário visão estratégica, não é? Acompanhar não apenas aonde a bola está, mas ir para onde ela vai estar. Então, no terreno dos biocombustíveis, por exemplo, nós temos que fazer a transição da nossa matriz energética. Cada vez mais nós temos que compreender que vamos para o carro elétrico. Os biocombustíveis são fundamentais. O RenovaBio, ao ser implementado, gerará milhões de empregos, mas ajudará o meio ambiente. Então, me chama a atenção positivamente. Em relação à agricultura irrigada, ela é importante e cumpre uma função, inclusive, em regiões de dificuldade hídrica, de estresse hídrico, como é o caso do semiárido brasileiro. E agora vamos ver as outras ações do sistema CNA-Senar essa semana, para você, produtor. Destaque para os protocolos de rastreabilidade, rede Interagro de comércio exterior e reuniões por todo o país. Olá, uma notícia muito importante que trará benefícios para todos os produtores do Nordeste. O sistema CNA-Senar e o Banco do Nordeste assinaram um acordo de cooperação. É uma parceria que vai facilitar o acesso dos produtores rurais ao crédito e assistência técnica e gerencial, e com isso melhorar a renda e as condições de vida das famílias atendidas. A CNA também esteve presente com várias ações na Expo Inter no Rio Grande do Sul. O Instituto CNA apresentou a plataforma que reúne os programas de certificação de carne e assinou o protocolo de intenções para viabilizar a rastreabilidade de carne ovina no país. A Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais se reuniu com sindicatos para debater o Plano Safra da Agricultura Familiar. A CNA apresentou os desafios para as exportações aos membros da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Ainda na Expo Inter foi realizado o Seminário Interagro de Comércio Exterior. Veja o que mais a CNA fez para você, produtor. A CNA participou da audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre o tabelamento obrigatório do frete e mostrou os prejuízos aos produtores rurais e os impactos sociais e econômicos negativos para toda a sociedade. A Comissão Nacional de Hortaliças e Flores debateu medidas para promover e aumentar o consumo de hortaliças no país. Novas estratégias para ampliar as ações de assistência técnica e gerencial aos produtores. Esse foi um dos temas do fórum que reuniu aqui em Brasília os superintendentes das administrações regionais do Senar. Em Roraima, ocorreu a reunião da Comissão de Desenvolvimento da região norte da CNA. 80 jovens do programa FAEG Jovem de Goiás vieram conhecer os trabalhos e as ações do sistema CNA-Senar e do Instituto CNA. Confira essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Até lá. Tchau.